Está aqui no estúdio conosco o doutor Fábio Turaza, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor Fábio fala pelo rádio e fala pela internet, em seu perfil no Facebook e também no Facebook da Rádio Regional, sobre previdência, um assunto tão falado nesses últimos tempos no Brasil. E é um assunto que interessa a muita gente. Doutor Fábio, obrigado por ter vindo. Não é o pai do Bernardinho e do Otávio, tenista já de primeira linha. Sim. Bernardinho está seguindo a linha, o esposo da Gisele, falando aqui conosco neste começo de ano. Feliz Ano Novo, doutor, tudo bem? Bom dia. Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Regional. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los a todos, e desejar-lhes aí um feliz Ano Novo, que seja um ano bastante positivo para todos nós, com muita saúde e que Deus abençoe todo mundo. Amém, Fabinho. Em particular, gostaria de te parabenizar ao vivo, já o fiz pessoalmente, obrigado, mas ao vivo eu gostaria de deixar registrado que eu te desejo aí muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, A gente, no início, a gente pontuava o que se comemora com o aniversário, Eu acredito que a gente comemora os anos vividos, Exatamente. E não os que virão. Por isso que a gente sempre deseja que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado, Fabinho. Você que é uma pessoa extremamente carismática, extrovertida, que conquistou São Joaquim da Barra e aqui conquistou vários amigos, e eu até ouso a me incluir no seu hall de amigos. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Fabinho. Tenho um carinho muito especial por você e te desejo aí toda a felicidade do mundo. Obrigado. E aí, cumprimentamos também todos os aniversariantes do dia. O Fredson está pedindo aqui para eu dizer quando é que vai ser a festa. Saímos de uma festa o que a gente agora. Está esperando, Rafael? Foi festa ontem, de virada do ano, anteontem. Vamos no final do mês de janeiro celebrar esse aniversário. Pode ser assim? Picanha, 1,5 dedo de gordura. Posso incluir carneiro no cardápio? Carneirinho? Fica à vontade. Se tá é o dono da festa, pois pode... A sugestão prefere do cardápio cerveja é ou sua. chopp, doutor? O que você trouxer, a gente toma. Vai tomar. Então não tem problema nenhum. Vamos fazer uma festa para celebrar. Obrigado, Fabinho. A celebração é sempre importante. Olha, doutor Fábio, fechamos o ano de 2018 com o governo do então presidente Temer. Começamos 2019, aliás, uma belíssima cerimônia ontem de posse, do casal presidente, do casal vice-presidente, o Bolsonaro e a Michele, o Mourão, e me falha o nome da esposa do Mourão, agora não vou lembrar, mas enfim, esposa do vice-presidente. Mais uma festa maravilhosa ontem em Brasília, mais de 100 mil pessoas esperavam pelo presidente Bolsonaro, fez a diferença positiva e agora esperamos que este faça um bom mandato para a nação brasileira. Paula Mourão, o Mourão e a Paula Mourão, o Bolsonaro e a Michele, que fez um discurso ontem em linguagem de sinais, traduzido inclusive por uma intérprete, que foi maravilha, fez a diferença positiva. E aí, Fabinho, esse assunto da Previdência volta à tona agora com um novo presidente. Sim. É um novo assunto ou é um assunto velho com o presidente Bolsonaro, que agora terá um desafio pela frente em resolver também esta questão da Previdência? Certo. Primeiramente, eu comungo aí do seu posicionamento, foi uma belíssima cerimônia. E embora talvez muitos dos ouvintes não concordem com alguns posicionamentos do novo governo, eu acho que é uma paixão que tem uma relação muito próxima com o futebol. O São Paulino contra o corintiano, contra o palmeirense e tudo mais. Cada um tem suas preferências, é óbvio, E todos os governos têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos. A gente tem que, nesse momento, e o presidente está eleito, queiram ou não queiram, o presidente está eleito, e nós não queremos aqui entrar numa questão política, mas a gente tem que torcer para que esse presidente ele preserve os direitos individuais e os direitos sociais, que ele faça um governo responsável e eficiente. É isso que nós temos que torcer, A pauta da reforma da Previdência talvez seja uma das principais pautas do governo atual, além
da substituição de alguns ministérios e tudo mais, porque isto já vem se prolongando de alguns anos, inclusive de algumas décadas, né? Se ouve falar no famoso déficit previdenciário desde a década de 70. Então, de lá para cá, várias e várias reformas na Previdência foram feitas, umas maiores, outras menores, mas sempre houve alteração quando o assunto é Previdência Social. Sempre ela está passando por alguns ajustes, e isso nada mais é do que uma reforma na Previdência, né? Uhum. No final do ano passado, com o governo Temer, esse assunto ficou mais evidente porque foram divulgados números aí estratosféricos com relação a déficit, que o país ia quebrar. Divulgou-se maciçamente, inclusive gastou uma fortuna divulgando nas mídias, em todos os canais de telecomunicação, que se não fizesse a reforma da Previdência, a Previdência ia quebrar, não teria dinheiro para pagar. Agora, veja bem, existe uma confusão muito grande quando se trata de regime geral de Previdência, que é o INSS, e quando se trata de regime próprio de Previdência. Aí a situação é muito diferente. A gente tem, por exemplo, no regime geral de Previdência, um teto máximo de pagamento de benefício de R$ 5.600, né? Enquanto que no regime próprio, nós temos aí benefícios pagos acima de 2 dezenas de milhares, mais de 20, 30 mil reais. É isso que causa... E essa conta não poderia ser colocada, vou usar o termo popular, dentro do mesmo pacote, porque são arrecadações diferentes. Sim. O regime próprio tem o seu sistema próprio de arrecadação, e o regime geral tem o seu sistema próprio. Então, é um absurdo, e aí eu fico até constrangido em falar isso, porque eu sei que muita gente às vezes entende pela necessidade de se fazer uma reforma drástica na Previdência Social, mas não é o sistema previdenciário do trabalhador, né, que recebe pelo regime geral, que causa um impacto nas contas públicas. Não é. A gente viu lá no Rio Grande do Sul, o sistema de previdenciário estava falido, no Rio de Janeiro. Agora, aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos agora, nesse final do ano, vários servidores do IPM, Instituto Previdenciário Municipal de Ribeirão Preto, que não tinha dinheiro para pagar. Mas ali, eu mesmo tenho cliente que recebe 20 mil reais de aposentadoria ali. Entendeu? É porque o regime foi feito daquela maneira. Uhum. Né? Agora, no regime geral, o teto da Previdência, embora seja 5.600, a média de pagamento de benefício é de R$ 1.200, R$ 1.300. Entendeu? O pobre, aquele assalariado que recebe um salário mínimo, que tem que pagar aluguel, que tem que comprar medicamento, que tem que comprar mantimentos, não é esse que dá o prejuízo para a Previdência Social. Óbvio que não é. O problema na Previdência, existe primeiro um problema de gestão dos recursos da Previdência, como nós já falamos aqui maciçamente no ano de 2018, com relação à DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que retira do caixa da Previdência 30% e aplica em outras áreas que não seja a Previdência. Né? Então, eu não consigo, e aí talvez... Por isso que a Previdência não se paga. A Previdência não se paga, Marcelo, justamente porque gestão, é mais gestão. Um monte de benefício, muita fraude, um monte de benefícios que são pagos de forma errada. É um grande ralo a Previdência. Muita inadimplência, e a gente vê no topo dessa inadimplência, bancos, instituições financeiras, sim, que nos sacrificam aí mensalmente com juros aí de 10%, 15% ao mês, né? Que sacrifica a população brasileira e não contribui para a Previdência. São os maiores devedores da Previdência Social. Né? Então, a gente... eu peço, e eu ouvi num discurso do presidente eleito, que ele iria analisar mais a fundo essa questão da reforma previdenciária. Por quê? Nós não podemos apenas fazer uma análise econômica da Previdência Social. Nós não podemos. A Previdência, ela não foi feita para dar prejuízo, mas ela também não pode dar lucro. Não é isso que se busca. Entendi. Ela não é uma empresa.
né? Ela é feita, o trabalhador e o contribuinte efetua suas contribuições e, de acordo com as regras impostas, no momento em que ele cumpre os requisitos, ele passa a receber seu benefício. Sim. Entendeu? É esse ajuste que tem que ser feito. E quando o presidente eleito fala que ele vai analisar com mais vagar, com mais parcimônia a questão da Previdência, de certa forma até me tranquiliza um pouco, porque se ele consultar realmente tudo a respeito da Previdência, ele vai ver que não tem necessidade de fazer uma reforma tal qual era proposta pelo governo do Michel Temer. Agora, o que me preocupa é a proposta que vem do ministro Paulo Guedes. Agora já podemos falar ministro porque ele foi nomeado. Sim. A que vem do Paulo Guedes. Por quê? Né? O Paulo Guedes foi um dos incentivadores e um dos contribuintes da reforma previdenciária que teve no Chile, que prevê um regime de capitalização. A gente vê que os estudos demonstram que no Chile, né, isso foi implantado lá atrás, e agora que vem produzindo um efeito real, porque alguns aposentados estão começando a receber benefícios. Mas lá nós temos um índice de suicídio muito grande na população idosa do país. Justamente porque aqueles que dependem da Previdência Social, lá no Chile, não têm condições de se manter, uma vez que o valor do seu benefício é insuficiente para a manutenção da vida daquela pessoa. Entendi. Se fizer uma conversão da moeda deles para o real, nós temos aposentado no Chile que recebe 600, 500 reais por mês. Agora, um idoso que tem inúmeras necessidades de saúde, de alimentação, de cuidados com higiene pessoal, não consegue sobreviver. Né? Nós vimos aqui o nosso salário mínimo hoje que foi elevado para R$ 998 reais. Isso seria suficiente para pagar um aluguel, comprar uma medicação. Esse segurado, provavelmente, ele depende do sistema público de saúde. Sim. Ele não tem condições de pagar um plano de saúde. Com esta renda não tem outro jeito. Não tem outra opção, porque o plano de saúde é caro no país. Então, ele já fica limitado com relação à saúde, dependente de uma saúde pública. Veja bem, olha o que envolve a Previdência Social. O sujeito ganhando menos, ele traz outras despesas para o Estado. Sim. Porque ele vive em condições desfavoráveis, menos favoráveis à manutenção de uma vida saudável, a de uma saúde regular. Ele não tem condições de se alimentar bem. Logo, ele vai adoecer. Ele não é beneficiário do plano de saúde privado. Ele é beneficiário do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai trazer outro tipo de despesa para o Estado. Então, a análise não pode ser só econômica. Ela tem que ser social acima de tudo. Agora, entendendo de direito previdenciário como você entende, você está otimista com o governo do Bolsonaro? E mais, este ano poderemos ter alguma novidade? Ou para o seu primeiro ano de governo, é um ano que vai se equiparar aos demais passados, Fabinho? Você fala com relação à Previdência? A Previdência, não, amanhã já vai ser apresentado 2 propostas para o presidente Bolsonaro. Eu vi uma entrevista do Onyx Lorenzoni que amanhã, já no dia 3, quinta-feira, porque é o seguinte, como ele fez no discurso depois de eleito, ele pensa em fazer uma mudança na Previdência Social fatiada. Não vai ser uma reforma através de um projeto de emenda constitucional, que isso é muito difícil de ser aprovado no Congresso Nacional. Então, seria tudo através de medida provisória, pelo menos no primeiro momento, e isso nós estamos falando, Marcelo, é tudo uma especulação. Não tem nada de concreto. Nós estamos falando do que nós estamos ouvindo. Não, entendi. Falou que vai ser apresentado, não significa que isso vai acontecer. Né? Pelo que eu vi, e pelo que eu ouvi, parece que as 2 primeiras proposições seriam com relação ao auxílio reclusão, ia ter um endurecimento nas regras de concessão do auxílio reclusão. Que sai da Previdência. Que sai da Previdência. E
O outro tópico que parece que vai ser discutido já amanhã seria relacionado aos benefícios que são recebidos por uma decisão judicial, e essa mesma decisão judicial, ela é derrubada, ela é cassada num órgão superior do Poder Judiciário. Portanto, aquele benefício que teria sido que era devido, não é mais devido. O sujeito começa a receber e logo mais tarde cancela, porque o Poder Judiciário, revendo aquele posicionamento, entendeu que não era devido. A questão da cobrança desses valores. Aquilo que se recebeu de forma indevida. Você concorda com isso? Começamos bem se começar assim? O primeiro ponto com auxílio reclusão, a gente não sabe o que vem de alteração. Né? A gente não sabe... Muitos? O quê? Auxílios reclusão? São auxílio reclusão, todo indivíduo que ele tem a sua liberdade cerceada em razão de prisão, se ele cumprir os requisitos da lei, a sua família vai receber o auxílio reclusão. Tem muito auxílio aí. Tem muito, né? O sistema carcerário no país é grande, ainda a criminalidade. Então, aí é que tá. Se a gente diminuísse, se a gente reforçasse, se a gente organizasse a questão da segurança pública, concorda que nós teríamos menos auxílios de reclusão para pagar? Pois é. Então o problema, a Previdência é a ponta final só. Agora, nós temos que trazer aqui, antes, nós preventivo. falamos muito, Fabinho, na questão das contas que se faz para aposentar. Isso tem reversão na matemática para se aposentar, com a questão da idade do homem, da mulher, da desaposentação. Você pensa que isso também pode ser revisto ou já está definido da forma que está? A desaposentação, o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2016, já colocou uma PADCAL, ou seja, aquele que aposenta e continua no sistema trabalhando, obviamente, por uma obrigação legal, contribuindo para o sistema previdenciário, ele não pode pedir um recálculo na sua aposentadoria, incluindo aquelas contribuições posteriores ao seu benefício previdenciário. O que se tem hoje é uma nova tese que vem ganhando força aí no Poder Judiciário, é a questão do sujeito que aposentou, continuou trabalhando, e nesse novo trabalho ele cumpre os requisitos para uma nova aposentadoria. Como ele não pode acumular duas aposentadorias, ele opta pela mais vantajosa. Mas isso, por exemplo, vou te trazer um exemplo claro para você poder entender. Um camarada que se aposentou em 1994 por tempo de contribuição. De 94 para cá, ele continuou trabalhando normalmente e trabalhou por mais de 15 anos. E hoje ele completa a idade de 65 anos de idade. Ele poderia, de acordo com essa tese, veja bem, o INSS, obviamente, que nega todo esse pedido. Mas ele poderia pedir uma aposentadoria por idade se ela fosse melhor que aquela aposentadoria por tempo de contribuição, não aproveitando nenhum mês de contribuição daquela aposentadoria anterior e nenhum valor de benefício daquela aposentadoria por invalidez anterior. É como se ele tivesse começado a contribuir a partir da aposentadoria dele. É vida nova. A primeira contribuição até a 180 contribuições, que corresponde aos 15 anos, é que daria legitimidade para ele pedir uma nova aposentadoria desde que ela fosse mais vantajosa. Mas isso que nós estamos falando é uma tese. Isso ainda está sendo discutido no Poder Judiciário. A hora que chegar nos tribunais superiores, isso vai dar certo, não vai dar certo? Só o tempo irá nos dizer. Mas é uma tese e quem evidentemente estiver nessa situação pode tentar fazer essa conversão desse benefício. Tá. O modo de aposentar, tempo de idade, serviço. Hoje nós temos o regime, tem uma conta, é 80, 90, Fabinho? Não, a pontuação, você fala, isso é para aposentadoria por tempo de contribuição. O que acontece? A aposentadoria por tempo de contribuição, até 1999, existia uma idade mínima, ou seja, o homem 53 e a mulher 48. Mas a aposentadoria é por tempo de contribuição, não é por idade. Por que eu tenho que ter uma idade mínima? Aí, então, foi criada uma lei, 9.876, de 1999, que criou o famoso fator previdenciário. Sim. O fator previdenciário, o que ele leva em consideração?
tempo de contribuição, idade e inversamente proporcional à expectativa de sobrevida. Então, quanto mais novo for o segurado, mais tempo de vida ele vai ter, portanto, mais tempo ele vai receber o benefício. Através de uma fórmula gigantesca e complexa, vai ser apurado qual vai ser o valor daquele benefício daquele segurado. Né? Então, muitas vezes a gente tem aí cortes no valor da aposentadoria de 30%, de 40%, até 50%, né? Por conta da idade. Aí foi criado nós estamos estou perdido aqui no tempo, 2015. 2019 nós estamos em 2015 foi criada uma nova lei através de medida provisória, que depois foi convertida em lei, que traz o sistema de pontuação. Até o ano de 2018, 31 de dezembro de 2018, o homem que, se a somatória do tempo de contribuição mais a idade atingisse 95 pontos, ele ficava livre da aplicação do fator previdenciário. A mulher, da mesma forma, se atingisse 85 pontos. Agora, dia 1º de janeiro de 2019, foi elevado de 1 ponto em ambos os benefícios, homem e mulher. Portanto, o homem que vai requerer sua aposentadoria hoje, já na vigência da nova pontuação, ele precisa ter 96 pontos. O que são esses 96 pontos? Resultado da soma do tempo de contribuição mais a idade. Atingiu 96 pontos, não é aplicado a fórmula do fator previdenciário. E aí, ele vai com 100% da média do seu benefício. Não é 100% da última remuneração. É 100% da média do benefício, levando isso em consideração os 80% maiores salários de contribuição do período base de cálculo que vai de julho de 94 até o mês da entrada do requerimento. Pois é, são normas que devem continuar, né, doutor? Não, até que se tenha uma mudança, isso vai continuar, obviamente. Nós temos que ficar atento com relação às mudanças. Agora, que nós tenhamos um ano positivo nessa questão de previdência. Sim, que a gente para de dizer que a previdência, ou de ouvir que é deficitária. O problema é que foi feita uma divulgação maciça de que existe déficit na previdência. E isso entra nos nossos ouvidos e faz morada na nossa cabeça. Então, para todo mundo que você pergunta, existe déficit? Existe. Agora, eu vi hoje de manhã, eu estava vendo na Folha de São Paulo, uma matéria de hoje, inclusive, o economista do Bradesco e o economista do Itaú falando que existe déficit na Previdência. Hoje de manhã. Agora, quem são os principais beneficiados de uma reforma da Previdência no sistema de capitalização? Os bancos. Banco, né? De forma contrária, ainda continuam afirmando e comprovando documentalmente, né, os auditores da Receita Federal, da Anfip, que não existe déficit da Previdência. Existe um relatório, uma CPI, que foi feita no Senado Federal, comprovando que não existe déficit da Previdência. Então fica um cabo de guerra, governo e os órgãos aí que protegem e que defendem a inexistência de um déficit da Previdência. Fabinho, aguardamos boas novas. Olha, obrigado por ter vindo, é sempre importante ouvi-lo aqui sobre esse tema que interessa a muita gente. Quero dizer que em 2019 estaremos juntos para estarmos discutindo, na forma da informação, assuntos relacionados à Previdência que são de interesse de todo mundo, ok? Marcelo, eu que te agradeço o convite, agradeço a todos os amigos da Rádio Regional, Rafaela, Fredson, o Alex, o nosso comandante. Desejo a todos aí um feliz ano novo, um ano de bastante prosperidade, de bastante realização, e que nós possamos, né, assim que novidades vierem, com o maior prazer, se houver o convite da rádio, com o maior prazer a gente vem aqui bater um papo, que é sempre muito agradável conversar com todos vocês e conversar e tentar esclarecer para todos os ouvintes da Rádio Regional. Tudo de bom, Fabinho. Bom ano. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, parabéns, feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando. Amém. Todos nós, Dr. Fábio Turazza, advogado especialista em direito previdenciário, conversando conosco às 11h44.